Nem Você falo. acha que se surge assim um cara estilo Bandeira surgiu no Flamengo? É o No Salgado, lugar do né? Roberto, na época, Mas o aí- Vasco estaria diferente hoje ou não? Cara, teoricamente, esse cara no Vasco ali é o Salgado. Qual vai ser esse Vasco agora do futuro? O Vasco do Salgado tem agora diretor de futebol novo. Como é que você... Que é brabo. Então, o Pássaro, como é né? que você internamente tá vendo esse trabalho? Cara, então, até o que você falou do Bandeira, eu acho que o Vasco pegou um Bandeira 10 anos depois, entendeu? Que é o Salgado. Mas Porque, tem assim, respaldo? Tem respaldo, porque ele é muito respeitado, assim. É um negócio, assim, que... Porque ele tem grana, Já né? tem muita grana. E é um cara do mercado de finanças. Tem um grupo ali que tá fechado. O Vasco hoje, até falando jornalisticamente, é um clube muito fechado. Mas, caraca, eu tenho que avaliar aqui como jornalista no sentido de tá dando Sim. certo? Tá dando certo. O cara tá conseguindo trabalhar. Cara, o Vasco fez contratações de Série A pro nível do Vasco, assim, né? Sim. Que é o Zeca, que é um puta de um lateral. O próprio Rômulo agora vem como aposta, mas veio o Marquinhos Gabriel, o Hernando. Caras que, Eu achei bacana a montagem. Caras exatamente. que jogariam a O Série A Morato esse fez ano. um puta clássico contra o Cara, o Flamengo. Morato- Então hoje o Vasco, cara, até falando no geral, eu acho que o Vasco tá num rumo legal, entendeu? Tem um retroativo aí que pesa muito, que eles chamam de herança maldita, que é até dentro da torcida do Vasco isso é chacota, né? Mas não é chacota. Um clube que deve 730 milhões de reais, irmão... Arrumar o passivo. Porra, O Flamengo só andou pagando esse passivo. Exatamente. Isso aí. E não é que pagar eles- de uma vez só, tem que equilibrar. É. Com malandragem, Isso com aí. gente influente, Sim. com lobby. E o Pássaro é isso. Exatamente. Moleque, o cara tem 31, 32 anos. fenômeno, Tá né? fazendo os contratos, protegendo o Vasco, com cláusula de produção, produtividade, botou um teto de 150 mil reais ali no Vasco. Tá reduzindo os salários dos caras que ganhavam mais, porque o Vasco tá na Série B. E assim, os patrocínios continuam mesmo, não vende jogador. Então ele tá tentando ali enxugar o elenco do Vasco, montar um elenco melhor pra depois voltar pra Série A e fazer alguma graça, né? Mas Lógico. assim, eu tenho certa esperança nisso. Tem minhas críticas, porque ele ficou aí 3 meses sem dar as caras pra falar de salário, mas pagou. E agora, irmão, é trabalhar. Eu acho que tá no bom caminho. Mas você vê que o Pássaro tem esse respaldo no caso de que pode acontecer um tropeço. Isso não quer dizer que o trabalho com essas figuras que estão aí, com o Marcelo aí. do comandando, não vai dar certo. Pelo contrário, eu acho que assim, pela diretoria e até porque o Pássaro tá ganhando muita moral com a torcida, ele tá botando a cara até o tempo inteiro. Eu soube que ele tá trazendo gente lá do São Paulo pra fortalecer É isso a parte aí, administrativa é isso da aí. base. É. Eu fiquei sabendo disso. Ele tá fazendo um trabalho muito bom. E o outro trunfo do Vasco nessa temporada é o Marcelo Cabo. Exatamente. É o Marcelo Não Cabo. pode- Que ele sempre tá falando do Vasco de uma forma braba. E assim, não é tipo o Luxemburgo que fala, mas não conseguiu fazer um bom trabalho. Sim. Ele tá fazendo um bom trabalho. Então, Não. o trabalho do Marcelo Cabo é bem legal. E eles estão com respaldo, cara. Eu acho que o Vasco vai até o final do ano com essa comissão e com essa diretoria. Eu acho que vai dar certo. O Vasco sobe campeão. E se bobear, campeão. Sobe. O Vasco sobe, não tem que ter dúvida. Sobe. Pode procurar aí, pode depois, ó. Charla Podcast, Lucas Pedrosa, finalzinho. Corta lá, me cobra no canal, me cobra nas redes sociais. O Vasco sobe. Tranquilamente. E se bobear, chega longe na Copa do Brasil. Fiquei maluco. Boa, isso aí, cara. irmão. O Vasco não quer saber disso. O cara tá no dia a dia do... Muitos vascaínos, porque o Casemiro repostou nos stories dele, pediram pra própria Carol investir no Vasco, pra própria Carol ajudar o Vasco de alguma forma. Compra o Vasco e tal. Começou tudo numa brincadeira, só que a Carol se espantou com tudo isso. E se espantou positivamente. Se espantou no sentido de, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu tava conversando com ela até agora e ela disse, ô Lucas, eu perdi o controle do meu Instagram. Porque os vascaínos invadiram, porque eu comecei a estudar o Vasco, eu comecei a entender o Vasco. Então, desde a última sexta-feira, a Carol, como ela revelou hoje, mas que eu também já sabia, mas como eu disse para vocês, eu não posso ficar aqui atrapalhando uma coisa que ainda está em andamento, mas é o meu papel também informar vocês, porque dessa iniciativa, que eu já estou ciente, a gente vai precisar muito de vocês, da torcida do Vasco. A torcida do Vasco vai ser muito importante nesse processo. O que eu posso dizer para vocês que não é um processo fácil, mas que ele está sendo bem encaminhado. Então, desde a última sexta-feira, a Carol conversou não só com pessoas que querem ajudar o Vasco, mas também com o Vitor Roma, como ela própria revelou, que é o vice-presidente de marketing do Vasco da Gama. E essas conversas, elas foram muito abertas, digamos assim, elas foram muito positivas nesse sentido. Tudo que ela tá conversando e tudo que ela tá movendo
para que ela possa ajudar o Vasco. A Carol é palmeirense, ela não é vascaína, mas ela, como ela diz bastante, ela acredita muito no Brasil, ela acredita muito na paixão do torcedor, ela acredita muito que, principalmente uma marca como o Vasco da Gama, pode voltar a ser rentável, pode ser de fato um clube forte novamente. Uma coisa que eu acho que é importantíssima, tá? Torcedores, eu sei que vocês querem ver a solução, mas xingar, bater, criticar não vai adiantar nesse momento. Então vamos ser inteligentes, estratégicos e unidos para que a gente consiga a solução, a gente consiga que as coisas aconteçam, tá bom? Então vamos aí com calma, não criticando nada aí, porque tudo na vida tem 2 pontos e é isso que eu tô tentando entender sempre. Então todos os lados, na verdade, da moeda aí, todos os lados aí dessa negociação, tá bom? E aproveitando que já falei um monte mesmo, eu quero uma camiseta com todos os jogadores autografando, hein? Lembrando que eu tô lá entre quinta e sexta-feira, hein? E quero mesmo, e vamos fazer uma edição especial Fênix, vamos fazer uns produtos novos aí, vamos fazer, vamos acontecer aí. Fênix, renascendo das cinzas, é isso aí. Mas, no geral, a empresa Eleja Online é uma empresa íntegra. É uma empresa que tem 25 anos de mercado, cara. Eu só acho que ela vai acabar sendo prejudicada porque não teve tempo para fazer realmente do jeito que ela sempre faz. Pra te falar, Dieguinho, a única coisa que eu fiz de apoiar mesmo, de falar assim, irmão, meu lado torcedor vai falar mais alto, que foi essa questão aí da SAF, do 777 Partners. Porque, vamos entrar nesse tema. Porque pra mim, Dieguinho, isso não se trata de A ou B. Pra mim, isso se trata da única forma que o Vasco vai poder voltar a ser Vasco. Ponto. E aí eu levanto bandeira, irmão. Isso aí eu falo tranquilamente. Eu levanto bandeira. Qual é a visão do Lucas Pedrosa a respeito de SAF? Completamente a favor. Completamente a favor. Que eu nem sei o que poderia fazer. Poderia também ser ruim. Mas que pelo menos pela justiça deveria ter entrado como presidente do Vasco é o Júlio Brandt. Porque ele ganhou a eleição. Ele ganhou no preto e no branco. E ele tomou desculpa, eu não gosto de usar essa palavra, mas ele tomou um tapete do Campelo, do Eurico e de todo mundo. Então assim, talvez naquele momento, até por ele já ter estudado o Vasco desde 2013, da primeira eleição que ele participou, 2014 no caso, mas ele já estudava desde 2013, talvez ele poderia ser uma pessoa que o Vasco estaria em um momento diferente. Um momento diferente seria o suficiente para o que a gente quer do Vasco? Talvez não. Acredito que não. Quem fala hoje pelo Vasco é o Osório. E fala muito bem. Fala muito bem, porque é político, sabe falar. E é isso. Porque é um cara que, infelizmente, eu acho que assim, o maior arrependimento da vida do Salgado foi ter se candidatado a presidente do Vasco. Eu tenho certeza disso. O que eu escuto muito é o fator vaidade, que ele sempre sonhou em ser presidente do Vasco. Só que ele pegou num momento que ele não deveria ter feito. O Dieguinho, a gente fala aqui, quem é o maluco que vai emprestar 26 milhões de reais pro Vasco? Esse cara emprestou 26 milhões de reais do bolso. O cara tem um puta apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, tá com a vida feita, tem a empresa dele. O cara tirou 26 milhões de reais do bolso pra investir no Vasco. Então assim, discordar que esse cara é Vasco, alguém contestar que esse cara é Vasco, não existe. Só que ele não sabe nada de Vasco, em sentido futebol mesmo. Viu a declaração que ele deu pro Flávio Dias? Pô, o futebol tá muito diferente, realmente. Realmente. Então, ele tá em outra realidade, entendeu? Ele tá encarando o futebol como se fosse nos anos 90, 80, ainda não é mais assim. Qual vai ser esse Vasco agora do futuro? O Vasco do Salgado tem agora diretor de futebol novo. Como é que você... Que é brabo. Então, o pássaro, como é né? que você internamente tá vendo esse trabalho? Cara, então, até o que você falou do Bandeira, eu acho que o Vasco pegou um Bandeira 10 anos depois, entendeu? Que é o Salgado. Mas Porque, tem assim, respaldo? Tem respaldo, porque ele é muito respeitado, assim. É um negócio, assim, que... Porque ele tem grana, Já né? tem muita grana. E é um cara do mercado de finanças. Tem um grupo ali que tá fechado. O Vasco hoje, até falando jornalisticamente, é um clube muito fechado. Então, falando de 777, de 7777, de SAF, não existe. E o Vasco ainda teve uma oportunidade, e vai ter uma oportunidade, de pegar uma boa proposta, que é a proposta da 777, que... Dentro do contrato, você prevê investimento no futebol anualmente, cerca de 200 milhões, que você prevê, no mínimo, ali, uma manutenção de São Januário ou até uma possível reforma. Você prevê a reestruturação do seu CT, dos seus ativos, que a gente chama, de São Januário, dos CTs do Vasco da Gama, da base, do profissional, de reestruturar como clube, de colocar o Vasco, de uma vez por todas, dentro do século XXI. E de, principalmente,
Porque a gente tem, e repito aqui, o maior potencial adormecido do Brasil é o da torcida do Vasco. Disparadamente. Então, corroborando o futebol e melhorando um pouco... Dieguinho, você é Vasco pra caralho. A gente não quer muito não, Dieguinho. A gente só quer fazer uma Série A direitinha, beliscar uma Libertadores ali e daqui a pouco, progredindo, conquistar os títulos. É isso. Sobre reforços, cara. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É isso. Tem dinheiro. Só vai ter reforço se essa CVC entrar. É sério. Eu não tô brincando com vocês. Vai pingar um reforço aqui. Porra, não vai resolver nada. Não tem dinheiro. O senhor Lucas Pedrosa. E eu não ia mostrar o áudio dele aqui, até por uma questão de ser homem. Porque pra mim o papo tem que ser de homem. De homem. Só que quando ele me mandou esse áudio, ele já tinha feito campanha nas redes sociais dele para as pessoas virem aqui no meu canal denunciar o meu canal. E falou que vai fazer isso todo dia. Todo dia até derrubar o meu canal. Eu faço outro. Eu faço outro canal. E eu vou mostrar o áudio que ele me mandou. Tá aqui, ó. Não é a primeira e última. Boa noite, Thiago. Beleza? Aqui fala que é o Lucas Pedrosa. Cara, é o seguinte, o Flávio acabou de falar comigo aqui, o Fábio também falaram comigo aqui sobre um vídeo que você postou hoje no seu YouTube. Não é a primeira e última vez que você me ofende, que você conta mentira, que você destila ódio contra mim. Então eu tô passando aqui, cara, só pra te avisar que até o momento, pra ser muito sincero, eu pouco me importava com essa situação, porque eu sigo meu trabalho sempre com muita ética, com muita integridade, e eu não vou ficar dando papo pra quem vive destilando ódio em cima dos outros e vive dessa forma. Mas, cara, mano, hoje você passou dos limites, entendeu? Porque você mentiu descaradamente, além de destilar seu ódio. O que você pensa de mim, o que você não pensa de mim, isso é problema teu. Agora, mentir sobre as minhas informações, mentir sobre o meu trabalho, destilar meu ódio, colocar minha segurança em risco, colocar a segurança do Flávio em risco e do Fábio também, porque o que você faz coloca a segurança da gente em risco. Então eu posso te dizer uma coisa, cara. Todas as vezes, pode apostar que todas as vezes que você citar o nosso nome, eu vou fazer questão de te boicotar. E não é boicotar porque você tá fazendo o trabalho nem nada, não. É porque você está mentindo, sendo antiético e colocando a nossa integridade em risco. Todas as vezes. Eu vou pegar seu vídeo e vou postar lá no meu Twitter e vou falar pra te denunciar. E assim, cara, pra ser muito sincero, se você continuar fazendo isso, se você continuar usando meu nome, minha imagem, destilando ódio contra mim e contra os meus companheiros de profissão, você pode ter certeza que eu vou procurar meus direitos legais. Aliás, nós vamos procurar os nossos direitos legais. Porque assim, cara, eu nem te conheço, você não me conhece, você acha que me conhece, você não me conhece e você não tem direito de fazer o que você faz. Beleza? Você não tem o direito de destilar ódio como você faz. Então assim, o que você vai fazer daqui pra frente? Sua cabeça é seu guia. Se você vai continuar usando o seu canal pra falar mal de jornalista, pra mentir sobre o jornalista, pra usar a minha imagem sem autorização, pra falar de mim sem autorização e me contando mentiras, é um problema seu. Só tô te dando 2 recados. O primeiro, eu vou procurar meus direitos legais. E o segundo, a cada vídeo que você nos citar, eu vou estar lá firme, forte, pronto pra usar todas as minhas redes sociais e boicotar o que você tá falando, porque o que você tá falando é mentira. Beleza? Tranquilo? Então fica meu recado aqui pra depois você não falar que eu não fui sujeito homem e falei contigo diretamente. Um abraço. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que ele tá dizendo que é mentira. Vou trazer o trecho que eu falei deles sem corte. E eu vou pegar vídeo deles falando sobre a venda do Vasco e vou colocar no meu Instagram. Pode derrubar o Instagram. Ou eu vou espalhar nos grupos por aí. Pra gente confrontar e ver quem é que está mentindo, né? Porque dizer que, eu vou trabalhar nas minhas redes sociais pra denunciar, pra te boicotar. É o que o seu grande jornalista Lucas Pedrosa falou aí. Eu vou deixar o trecho aqui pra você ver o que eu falei deles no meu vídeo de hoje mais cedo. Do Vasco. Aí o que eu quero conversar aqui com vocês, né? Muitos dos jornalistas que cobrem o Vasco venderam esse peixe. Vendeu o peixe pro torcedor de que esse era o único caminho, essa era a única solução, né? Falaram que o Vasco, clube associativo, não tinha mais jeito, que a política do Vasco não ia se resolver e que, com a venda do Vasco, os políticos iam ficar fora, longe das decisões do clube. Que agora quem ia mandar era uma empresa, ia ser gerido por profissionais e a gente vai cobrar. A primeira coisa que vai ser já desmentida de cara, né, ou vai ser provado que alguém mentiu com uma proposta oficial da 777 é sobre o valor. Porque eu vi jornalistas falando, e eu vou citar 3 jornalistas aqui, né, o Flávio Dias, o Fábio Azevedo e o Lucas Pedrosa. Cada um vendeu o Vasco em um valor. Um falou que o Vasco ia ser vendido por R$1 bilhão e 400 mil reais. O outro falou que o Vasco ia ser vendido por R$1 bilhão e 800 mil reais. E teve gente falando que o Vasco ia ser vendido por 2,2 bilhões de reais. Essa é a hora da gente ver quem falou a verdade. Porque... Mas repito,
No Vasco ele não joga. Não joga, tá ligado? Eu te dou certeza aqui. Qualquer papo de Vasco, esquece. Tô cravando pra vocês, como a gente falou aqui. Confio completamente na minha apuração. O Andrei não volta pro Vasco da Gama em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ficar entre os 10 primeiros. Ele vai te cobrar brigar por uma pré-Libertadores. Então é isso que eu espero do Vasco. Ficar entre os 10 primeiros. Fazer um campeonato sem sofrimento, tá ligado? Tipo assim, pra gente não ficar sofrendo aqui. Ih, será que vai dar? E tu parar de fazer tuas paradas na tua vida porque tu tá pensando no Vasco. Irmão, a gente não tem mais cabeça nem coração pra isso. Entendeu? Então, eu espero do Vasco, nesse ano, ficar entre os 10 no Campeonato Brasileiro, ir até bem na Copa do Brasil e qualificar o seu elenco a ponto de 2024, você já poder pensar assim, porra, esse ano eu posso pensar numa Copa do Brasil. Esse ano eu posso, talvez, estar numa pré-Libertadores ou numa Copa Sul-Americana, tá ligado? Esse ano eu posso pensar num G6. É assim que eu penso. E vai ser assim? Não sei, Dieguinho. Tá ligado? Eu não sei, é processo, mano. O Flamengo tá desde 2013 pra fazer o que ele faz hoje em dia. Entendeu? Tá fazendo 10 anos agora. Então, assim, vai ser rápido assim? Não sei, mano. Não sei. Mas o que o torcedor espera? O que eu, como jornalista, com as peças que estão vindo e que vão vir, penso que o Vasco tem que fazer um campeonato entre os 10 tranquilo, tá ligado? Essa é a minha cabeça pra esse ano. Assim como o Manchester City se tornou o Manchester City depois que foi comprado, tá ligado? Então, assim... no caso do Vasco, não tinha como tu ficar pior, tá ligado? O pior do Vasco ali era falir, entendeu? Era falir. E só não faliu por causa da torcida. Então, assim, os caras se comprometeram a pagar as contas do Vasco, uma coisa que era um problema histórico, e se comprometeram a investir. O que vai acontecer daqui pra frente, eu também não sei, Diego, porque eu não tô na cabeça dos caras, entendeu? Mas, assim, em comparação ao que era, eu tenho certeza que a melhor decisão do Vasco foi virar SAF. Eu não tenho dúvida disso. Não tem alternativa, Dieguinho. Ou vira SAF ou quebra. Eu prefiro que o meu clube continue vivo. E tendo condições de, quem sabe, galgar alguma coisa. Agora, você definir que o Grupo City vai ser melhor do que a 777, desculpa, é chutômetro, entendeu? É chutômetro. Porque o Bahia investiu muito agora, contratou vários bons jogadores. Mas e aí, será que daqui a pouco esses caras não são só pra ir pro Grupo City conseguir transportar esses caras lá pro Manchester City? Porque é o que ele faz com todos os outros clubes. Formas semelhantes de treinamento e nutrição para poder potenciar uma idiosincrasia que é muito própria de gerir uma plataforma multiclubes que é a transferência de jogadores. Procuramos ter modelos de jogo e filosofia de jogo muito semelhantes para que a circulação entre jogadores, seja um empréstimo temporário ou uma venda definitiva, digamos assim, mais fácil de estabelecer e que os jogadores possam dar o seu máximo. Por isso compramos os clubes que compramos. Se parar para olhar todos os nossos clubes, com exceção da Austrália, por ser um esporte novo lá, eles foram fundados em 1800. Todos os times são dos mais antigos históricos de seus mercados. Então, o Paulo Brax, ele é uma peça crucial, importante nesse motor, mas que ele muito mais acelera do que chega. Tá ligado? Pra ele chegar, ele precisa da 777. E vou dar o exemplo do Pedro Raul. Ele acertou com o Pedro Raul, ó. E a gente conversou isso, ó. Muito tempo. Há muito tempo. Muito antes do Pedro Raul ter sido anunciado. O Pedro Raul só tava esperando. Pra mim, o trabalho do Paulo Brax até aqui é um trabalho bom, tá? Pelas peças que ele trouxe, pela análise de mercado, por tudo que ele vem negociando. E sei que, por exemplo, o caso do Papu, ele tentou o Papu, mas não foi agora. Então a bomba explodiu quando já não tinha mais nada, tá entendendo? Mas ele tentou, ele procurou. E eu sei que ele tá forte no mercado. A informação é quando é que o Vasco vai contratar um grande volante. O Vasco tentou o Arangues também, mas pra agora. Pro meio do ano, nesse momento, não é interessante pro Vasco. O Vasco precisa de jogador agora, entendeu? O Jair era um interesse que eu já sabia, ó, há muito tempo. Mas entre interesse e fazer proposta, ó, é um abismo. Tá ligado? Não é uma parada que o Vasco liga pro Rodrigo Caetano, olha só, eu quero comprar o Jair. Não, cara. Então, pro torcedor entender, na minha visão, eu acho que o Paulo Brax faz um bom trabalho, precisa melhorar, principalmente porque... E acho que ele tem... não tenho certeza que ele tem essa consciência de que mais contratações ele precisa fazer. Porém, o que eu vou falar desse cara até agora? Eu tenho alguma coisa pra falar negativa dele? Pô, não tenho, cara. Não tenho mesmo, entendeu? Tipo, negativa, nesse momento, não tenho nada. Agora, eu não boto minha cara a tapa, entendeu? Porque, tipo assim, irmão, eu fiz isso aqui. Tu só vai ver quando a gente deu porrada, tá ligado? Só quando a gente deu porrada que vocês vão me ligar, que vocês vão me reclamar. Então, porra, eu não boto, tá ligado? Mas vou continuar na minha coerência. Se é isso que eu entendo de futebol, que um processo demora, é isso que eu vou continuar fazendo, entendeu? Então, cara,
Do Paulo eu não tenho nada que falar, não, porque ele sempre foi um cara muito tranquilo, assim. E eu acho que o trabalho dele tá sendo bem feito. Fala, Pedro, sou um cara realista e espero estarmos no G8 ano que vem, para aí sim virem contratações de peso para brigar na Liberta. Esse ano é base. Concordo, Douglas? Isso não quer dizer que em 2024 o Vasco vai de fato brigar pelo título da Libertadores, mas uma base vai ser montada e o Vasco da Gama sim vai poder fazer contratações pontuais e não montar um elenco do zero praticamente, como estão sendo feitos agora. A ansiedade com que a torcida do Vasco está tratando isso, e até a própria imprensa, é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Entendeu? A gente tem que ter pé no chão. A gente tem que entender que é um processo. Repito, são 11 dias. Depois de 11 dias, já tem gente chamando o cara de tartaruga. Sendo que tem uma contratação feita já, que é o Júnior Urso. O Vasco, e isso é até uma apuração minha e do Juan de Lima. O Vasco está conversando com o Vojvoda há 2 meses. 2 meses. O Vasco conversou com o Vojvoda. Falando que queria contar com ele, falando que ele era o alvo, falando que o projeto do Vasco pro Vojvoda estava muito bem encaminhado, entendeu? E o Vojvoda, em algumas lives, praticamente se despede do Fortaleza. Agora, no momento, a tendência é que o Fortaleza renove com o Vojvoda. E sim, como o GE divulgou, ele disse não pro Vasco da Gama na segunda-feira de manhã. Isso se chama planejamento. E não é de uma hora para outra que vai acontecer. O Vasco está vivendo uma nova realidade e que demora. Mas não é o Vasco não, eu não tô preocupado com o Vasco não, Fernanda. O torcedor do Vasco que tá quebrando cabeça para esse jogo contra o Flamengo, desculpa, tá errado. Porque é o seguinte, o Vasco não foi montado em 2023 para ser campeão. O Vasco não foi montado em 2023 para competir com o Flamengo e Palmeiras. Isso não existe. O trabalho do Barbieri ele tem que ser valorizado. E o recado que eu dou pro torcedor é: não façam com que o bom trabalho do Barbieri, que é muito melhor do que a expectativa de uma reconstrução e do que a gente esperava, se volte contra ele. O Barbieri não pode sofrer com o trabalho que ele mesmo está fazendo, como se o Vasco fosse um time que vai disputar Campeonato Brasileiro, vai disputar tudo esse ano. A torcida tem que parar com isso. O Vasco é um time em reconstrução, recheado de garotos e que não pode cair na armadilha que, por exemplo, o Ramon sofreu naquela época, de um time que está desempenhando muito bem, além da conta, e que isso pode voltar contra o Vasco, por exemplo, se o Vasco foi eliminado contra o Flamengo. Se o Vasco foi eliminado contra o Flamengo, gente, esse é o normal. Tá? É o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, é um time que tem uma folha salarial o dobro do Vasco da Gama. O Vasco está talvez não? No triplo não, porque o Vasco hoje tem uma folha salarial bem robusta, digamos assim, em relação ao ano passado. Olha como a desinformação é foda. Eu vou mostrar que ele tá mentindo, a gente conversou sobre isso antes, né? A gente conversou, vocês viram que, meu irmão, se tem dinheiro, não é assim do jeito que ele tá falando não, tá? Agora, ele tá dizendo que a folha salarial do Vasco é metade da do Flamengo. É mentira, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Folha salarial do Vasco. Eu vou ter que colocar aqui. Vou ter que parar o vídeo e colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. A folha salarial do elenco do Vasco atualmente é de 7,5 milhões de reais. Vamos ver agora do Flamengo. Folha do Flamengo mensal é de 36 milhões. Como que ele diz que não é 3 vezes? É o dobro. Ó, galera, se a gente fizer um cálculo aqui, ó, 36 dividido por 7,5, isso dá 4,8. A folha do Flamengo mensal hoje é 4,8 vezes, quase 5 vezes maior do que a folha salarial do Vasco. Mais uma mentira. Vamos continuar vendo aqui, ele já está acabando. É um time que tem uma folha salarial o dobro do Vasco da Gama. O Vasco está no triplo não, porque o Vasco hoje tem uma folha salarial bem robusta, digamos assim, em relação ao ano passado. Mas é o dobro, com certeza. Então, assim, jogadores acostumados com a decisão é do lado do Flamengo. A pressão de passar para a final é do Flamengo. Ô, Pedro, pega aí que tá no seu colo. A nossa torcida está majoritariamente a favor, nas redes sociais só se fala no Vasco, até uma brincadeira de hoje, né, com o nosso Vasco da Grana no Rio, o Fluminense, né? O Fluminense vai jogar hoje com Milionários, no sábado com Bilionários e depois de novo na quarta-feira com Milionários. Então o Fluminense está só jogando com o time rico, entendeu? 2 bilionários, 2 jogos contra Milionários e 1 contra Bilionários, que somos nós. Enfim, essas são as brincadeiras do futebol e isso que a gente está buscando. Já estou lendo aqui que virou Vasco da Grana, né? Vasco da Grana. Mas então...
Brincadeira do dia. A brincadeira do dia é agora, seu Carlos Osório. Volta aí, pô. Tinha que chamar ele de novo, ô Rica, pra ele te responder as perguntas que você fizer com o Vasco eliminado pelo ABC e o Vasco saindo aí do Campeonato Carioca. Se bem que ele não cita o Carioca, né? Isso aí a gente não pode nem cobrar dele, né? A gente deve imaginar o seguinte, o Vasco tentando arrumar a casa emergencialmente no primeiro momento. O Vasco tentando arrumar a casa emergencialmente no primeiro momento, ou seja, lá em 2022, quando a gente estava disputando ainda a Série B. Tentando trazer talvez um reforço ou outro para ganhar a Série B, para conseguir isso, garantir a subida, e o grande time para 2023, com tempo. E o grande time para 2023, com tempo para preparar, e para a Série A, porque também não adianta você montar um time para jogar a Série B se você não tem torneio para jogar. Né? Então, é esse o cenário. O torcedor do Vasco pode esperar, tentar um reforço para subir, e quando chegar lá, sim, o Vasco não vai entrar na Série A para fazer gracinha, vai entrar forte com um grande time. É essa a ideia, é esse o plano, enfim, a gente vai caminhar nessa direção, enfim, temos um parceiro forte, temos um projeto bem estruturado, muito bem estruturado. Boa contratação desse meio-campo, um cara que vem para ser titular. Só que com a janela europeia fechada, fica complicado para o Vasco da Gama nesse momento. Há opções dentro do mercado sul-americano e o clube continua mapeando. Mas, repito o que eu falei aqui, faltando 13 dias para a janela fechar, esses caras ficam caros. E o Vasco entende, como diretoria, que já gastou o que tinha que gastar nesse primeiro momento para essa primeira janela. E foram 110 milhões, se eu não me engano, o maior investimento dentro do futebol brasileiro nessa temporada. Posso estar errado, porque o Bahia também vem investindo bastante, mas, se eu não me engano, o Vasco é o clube que mais investiu nessa janela. Léo, Pumita, Piton e os goleiros. E eu digo grande impacto, não é que eles sejam cracassos, mas foram jogadores trazidos dentro do departamento de scout da análise e que sabiam que ia performar, tá? E repito, tá? Repito, vou falar de novo, porque é o meu papel. Eu sou torcedor do Vasco, sou vascaíno, entendo a frustração de vocês, entendo que às vezes a gente não consegue entender certas coisas, mas Vasco 2023 não é para ganhar campeonato. Vasco 2023, na minha visão, é para não sofrer dentro do Campeonato Brasileiro. E até a metade do Campeonato Brasileiro, eu creio que esse elenco consiga, pelo menos, ficar ali no meio da tabela. 11º, 10º, porque, além de tudo que eu falei aqui sobre os reforços, sobre o elenco que o Vasco tem em mãos, o Vasco tem uma coisa que faz total diferença e que nem eu esperava que estaria tão avançada assim, que é o treinador. Eu tenho minhas críticas ao Maurício Barbieri, eu fiz críticas a ele frente a frente na última coletiva, quando, na minha visão, eu pergunto para ele se ele acha que ele errou tirando o Rodrigo e que a saída do Rodrigo, não só por esse fator, mas que pesou bastante para a desclassificação do Vasco na Copa do Brasil e também no primeiro jogo contra o Flamengo. Mas eu enxergo mais coisas positivas do trabalho do Barbieri do que coisas negativas. Eu vejo um trabalho mais promissor, mais próximo de ter uma ideia de fato de jogo do que um time bagunçado. Dentro do futebol brasileiro, não vejo ninguém voando não, cara. O Vasco, inclusive, tá acima do São Paulo, tá acima do Santos, tá acima do Botafogo, tá acima do Cruzeiro e tantos outros que eu posso citar aqui. Tá? Então, assim, se causa um alento ao torcedor vascaíno por não contratar mais jogadores de peso nesse primeiro momento, é olhar um pouquinho para os seus concorrentes. Bahia, Cruzeiro, Bragantino, Goiás. Então é isso. Cuiabá, lembra bem. Um abraço. Então, parabenizar esses atletas que vestiram a camisa, que fizeram um belíssimo jogo. Parabenizar a diretoria do Vasco. Por que não? Não tem contratação
perfeita. Não tem contratação que você sabe assim, esse cara vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar, vai performar. Não tem. Não tem. Tá? Isso não existe. Mas você pode minimizar os erros. E aí o trabalho de scout do Vasco da Gama, o trabalho do Paulo Brax, do scout da 777, tem total influência nas contratações que são feitas, dão aval ou não. Isso tudo tem que ser valorizado. Porque o Vasco em 3 meses montou um time. Legalizaram. Mas eu sou a favor, eu já falei essa porra, irmão. Eu sou a favor dos manja-rola. Não tem problema. O cara anda com a pistola, anda armado, anda com a garrafa de vodka dentro da cueca. E como é que a gente não olha? Como é que a gente não olha, irmão? Eu sou totalmente a favor da legalização da manjada de rolo. Já falei isso aqui, em outras oportunidades.